Conversando Francamente, com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos terminando mais uma semana de trabalho na Câmara dos Deputados. Nada foi votado em plenário. O processo de obstrução, desencadeado pela oposição, impediu a votação e é importante dizer que os deputados da Frente Parlamentar, em defesa dos policiais militares, aderiram também ao processo de obstrução, não exatamente pelas mesmas razões, mas pelo fato de que continua fora da ordem do dia a proposta de emenda constitucional número 300, a PEC 300, isso de forma antirregimental. Como informado anteriormente, fomos ao Supremo Tribunal Federal com um mandado de segurança para forçar a mesa da Câmara a recolocar a matéria na ordem do dia, de onde foi indevidamente retirada e antirregimentalmente retirada. O Supremo decidiu não expedir liminar. O processo está com o ministro Gilmar Mendes, que requisitou informações à mesa da Câmara. Mas nós vamos continuar, portanto, em dois polos da luta. Logo ao final da minha fala, neste Conversando Francamente, vamos falar mais pormenorizadamente sobre os rumos da PEC 300. Nas comissões houve trabalho relativamente intenso. Na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, no entanto, devido a um requerimento de convocação do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, de autoria do deputado Laerte Bessa, que é presidente da comissão, o governo desencadeou um processo de obstrução na sessão. E foi uma sessão muito tumultuada que eu acabei presidindo, devido ao fato que o deputado Paulo Teixeira dela participou, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, é membro da comissão, dela participou e fez uma acusação frontal, uma denúncia frontal, pública, na sessão, filmada e gravada, contra o presidente que se havia afastado da presidência para defender o seu relatório, eu, portanto, presidindo a sessão, dizendo que ele havia agredido fisicamente um funcionário do governo que estava tentando convencer os deputados a não votar favoravelmente ao requerimento do deputado Laerte Bessa. Isso criou uma confusão. A solução do conflito na sessão foi difícil, o clima estava muito esquentado realmente, e por fim, apenas por um voto, faltou a presença de um deputado, talvez da bancada policial, para sustentar o requerimento, o deputado Laerte Bessa, mas por um voto apenas não houve quórum para a deliberação. O governo pediu verificação através do deputado Fernando Marrone, vice-líder do PT, e a sessão caiu, de maneira que não se votou nada na Comissão de Segurança Pública e agora resta ver qual será o rumo, resta ver se os parlamentares que alegaram agressão seguirão ou não, irão ou não à frente com isso. Na Comissão de Seguridade Social e Família, apresentei um requerimento de audiência pública para debater um projeto de decreto legislativo meu, que trata de sustar os efeitos da resolução número 1 de 1999 do Conselho Federal de Psicologia, que proíbe os psicólogos de trabalhar de certa maneira, proíbe os psicólogos de, no exercício de sua profissão, atendendo à solicitação de pessoas homossexuais que se encontrem em sofrimento com essa condição, ofereçam a elas tratamento. E mais, isso aconteceu por causa da perseguição, é a palavra que tem que ser usada, a uma ilustre psicóloga, a doutora Rosângela Justino, que se atreve, tem a coragem de, em sendo procurada, ela não faz proselitismo disso, mas em sendo procurada por pessoas em estado de sofrimento com sua condição de homossexualidade, oferecer tratamento a essas pessoas para uma mudança de rumo de vida. Eu creio que será uma audiência pública extremamente interessante e com duas faces lá, uma vez que a deputada João Moraes apresentou um requerimento similar, mas com pessoas a ser ouvidas, evidentemente, do lado da tese dela, completamente diferente da nossa tese. Vai ser uma boa audiência pública. Um fato político importante é a greve de fome do deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão. 7 dias. 8 dias de greve de fome. E ele faz essa greve de fome em pleno plenário, acompanhado de um militante antigo lá do Partido dos Trabalhadores, para protestar contra a truculência da direção nacional do Partido dos Trabalhadores, que interveio no diretório do Maranhão, passando por cima, atropelando uma resolução tomada em convenção do PT e do PCdoB, que havia escolhido o deputado Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, para ser candidato a governador da coalizão. O diretório nacional atropelou-os, realmente anulou a convenção, e é esse o motivo da greve de fome do deputado Domingos Dutra. Mas é greve de fome pela democracia, portanto.
É claro que há situações muito complicadas nisso. Por exemplo, eu geralmente me afino com as posições do deputado Jair Bolsonaro. Nessa matéria não, porque o deputado Jair Bolsonaro fez discursos muito fortes contra o deputado Domingos Dutra, dizendo até que era uma greve de fome meramente pelo poder. É verdade que em certas ocasiões, quando tentamos aprovar aqui resoluções em favor dos presos políticos da ditadura cubana, que também fazem greve de fome, mas greve de fome pela liberdade, nós não tivemos o apoio do PT, é claro. E não tivemos o apoio do deputado Domingos Dutra. Mas nessa matéria eu discordei dele, porque eu creio que a questão central seja uma questão de democracia. E a democracia aí foi violada pela decisão do Diretório Nacional do PT. Foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial, mas o Senado tratou de fazer algumas alterações muito prudentes nele, eliminando as políticas de cotas para universidades, políticas de cotas para partidos políticos e as menções raciais existentes na lei, embora preveja sempre a possibilidade do Estado brasileiro, pelos seus entes, estabelecer políticas afirmativas em favor dos negros como compensação do período brutal da escravidão brasileira. No tocante aos crimes sexuais, há um debate muito interessante aqui, muito forte, devido a uma matéria da Folha de São Paulo de 15 de junho, que aponta uma situação relacionada à Lei 2015 de 2009. Essa lei mudou a configuração dos crimes sexuais no Código Penal, alterou o Código Penal, unificou a figura do crime sexual, havia, como se lembra, o atentado violento ao pudor e o estupro. E a nova lei unificou as figuras, criando só do estupro. Agora, portanto, é estupro quando se trata de qualquer tipo de violência sexual, seja contra homem ou contra mulher. No entanto, acabou favorecendo o infrator. A lei errou o alvo, porque os infratores, aqueles que estavam cumprindo pena, por atentado violento ao pudor e por estupro, estão unificando a pena e, consequentemente, estão reduzindo a pena. A lei acabou favorecendo os infratores, favorecendo os criminosos, os violadores. E é por essa razão que apresentei, muito antes da matéria da Folha de São Paulo, em fevereiro deste ano, o projeto de lei número 6.831 de 2010, exatamente para corrigir essa configuração e restabelecer praticamente a situação anterior, criando penas agravadas quando se trata quando se trata de haver atos múltiplos de violência sexual. PEC 300, nova promessa, será votada na terça-feira, promessa do líder do governo. Queriam votar na quarta-feira, dia de São João, quando se sabe que os parlamentares nordestinos não estão na casa. Eu duvido que estejam na terça-feira também, mas é uma nova promessa. Ah, foi mais uma violação? Foi, sim, claro que foi, como tantas outras. Porque a promessa, agora violada novamente, era de votar a matéria na terça-feira e depois na quarta-feira. E isso não aconteceu. O fato é que o governo vai tentar impingir um texto substitutivo aglutinativo antirregimental. A ruptura, a fissura na blindagem da nossa posição política, causada pelo acordo feito por algumas entidades, acabou promovendo o que eu disse. O governo mete uma cunha na porta e depois arromba a porta. Mas a luta continua, evidente. E houve uma insatisfação generalizada dos policiais militares e civis agregados aí ao pessoal que luta pela PEC 308, que são os agentes penitenciários, chegando quase ao ponto de um conflito físico. Houve até um certo embate físico com a Polícia Legislativa aqui nos dias de terça e de quarta-feira. E isso é mal. Isso é mal porque não favorece a nossa causa. Na terça-feira, os policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, dispõem-se a vir novamente a Brasília para uma marcha e uma ocupação da Câmara dos Deputados. Muito bem, nós temos de manter a nossa pressão. E nada impede constitucionalmente uma reunião pacífica e sem armas, uma reunião pública pacífica e sem armas. Mas eu lhes recomendo novamente, e conhecem bem a minha posição, que seja ordeira, pacífica, disciplinada, que seja respeitadora da população, das autoridades, respeitadora da Polícia Militar do Distrito Federal, que tem de preservar a ordem pública aqui no Distrito Federal, como nós fazemos nos nossos estados. E respeitadora também da Polícia Legislativa, que tem o seu dever, tem sua missão de controle e cumpre ordens da mesa da Câmara. Então, em paz, com tranquilidade, sem romper a linha da legalidade, sim, viremos a Brasília na terça-feira e vamos continuar a luta pela PEC 300 até a vitória. Boa semana a todos.